Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Om. O verso, nós fizemos o verso 34. O verso 35, se você argumentar que a ausência de miséria não implica necessariamente bem-aventurança, porque objetos inertes como pedras não experimentam miséria ou felicidade, responderemos que objetos inertes são a plenitude da consciência sem corpos sutis, de modo que eles não têm como revelar sua natureza não dual. Foi a sua questão e a minha resposta para você, Felipe, né? Então, se você argumentar, já pegando no pé do objetor, né, se você argumentar que a ausência de miséria, né, a ausência de sofrimento não implica bem-aventurança, por quê? Por quê? Porque os objetos, eles não sofrem e ainda assim, eles não são bem-aventurados, né? Então, se você argumentar que a ausência de miséria não significa dizer bem-aventurança, observando os objetos inertes, como as pedras, que não experimentam infelicidade ou felicidade, nós responderemos dizendo que os objetos inertes são o ananda natural do ser. Eles simplesmente não possuem, né? Não possuem instrumento, corpo sutil que permita a eles reconhecer esta plenitude, né? Somente os jivas humanos que conhecem realmente conseguem, né, sentir, experimentar e reconhecer a plenitude, né? Eles não têm a possibilidade de compreender a natureza plena. Uma dúvida como essa é uma homenagem às maravilhas de Maya. Objetos inertes e inanimados, como os objetos do reino mineral, são a consciência, são a existência e são o ananta, a ilimitação. Mas eles não a revelam. Satitaman, ananta não é revelado a mim. Sat é revelado, né? Nós já observamos isso hoje, né? Sat, a existência, é observada. Por quê? Porque é auto-evidente a existência dos objetos inertes, né? Chit, o conhecimento, a consciência, não é observado. Por quê? Porque elas não possuem um corpo sutil. E Ananta só é observado pelos yanis. Os yanis veem, olha só que beleza, a plenitude do ser expressa, sem um corpo sutil, no reino mineral, como esta montanha maravilhosa. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia de vez em quando visitar o Guru do Beijo, naquele tempo, e era lá na Califórnia. E ali tinha uma montanha vulcânica muito importante e famosa. E do lado daquela montanha vulcânica tinha uma montaninha. E eu, toda vez que eu passava, né, pela estrada, o highway passava assim, passava tão pertinho que aquela montanha vulcânica chegava a cair ali, quase dentro da extinta, sempre limpando aquela estrada grande, né? E era uma montanha pequena, a montanha vulcânica grande, o Shasta, né? Está aqui, essa é pequenininha. E sempre que eu passava ali, às vezes eu ia pelas ruas internas, eu passava porque tinha um magnetismo, aquela montanha de pedra, né? E eu parava assim, ficava olhando para ela e batia um silêncio profundo e um sentimento de eternidade. Vocês já notaram que determinados objetos, eles transmitem um sentimento de eternidade, né? O oceano transmite um sentimento de vastidão. Estava falando isso para eles na cachoeira. Essa pedra aqui está rodando. Então, eu parava ali assim. Aí eu conheci um cara dessa sanga, do Guru do Beijo, que ele conhecia a geologia, essas coisas ali daquela área.
Aí ele me explicou, essa montanha aqui, a montanha Shasta, Monte Shasta, ela tem não sei quantos milhões de anos. Mas essa pequenininha aqui tinha umas 10 vezes mais milhões de anos, entendeu? Aí eu me toquei. Eu falei assim, é por isso que quando eu vejo essa pedra, eu vejo a plenitude de Ishvara. Né? Eu vejo a existência e a plenitude de Ishvara, a grandiosidade, a eternidade de Ishvara. Né? Então, todos os objetos inanimados, eles possuem a consciência, a existência e a plenitude, mas eles não têm um instrumento que os permita reconhecer. Somente os jivas humanos os têm esses instrumentos, né? Intelectual, emocional, etc. Por outro lado, não importa, porque a montanha, ela é Satchitananda, saiba ela ou não. Os samsaris, eles são Satchitananda, saibam eles ou não. Mas se você não sabe, qual é a diferença? Qual é o problema? Se você, em vez de compreender que eu sou Satchitananda, você pensa, eu sou um jiva insuficiente, inadequado, limitado, é um sentimento totalmente diferente que o jiva experimenta a respeito de si. Né? Então, esta compreensão a respeito da nossa real natureza, muito embora não conte, porque nós somos o que somos, né? O professor desapareceu aqui. Essa natureza plena, ela é, queiramos ou não, saibamos ou não. Mas a ideia aqui é que, a menos que você saiba, você não tem a possibilidade de apreciar e desfrutar a sua plenitude. Portanto, a única solução é o conhecimento a respeito da sua real natureza. Mas não importa, eu fui num grupo ali, um guru que dizia que você já é isso e não tem nada que você tem que fazer, porque você já é. Mas se você não souber, você não desfruta. You understand? Com conhecimento tudo. Sagadatta Maharaj costumava dizer, understanding is all. Compreensão é tudo. Tudo que a gente precisa é compreender a nossa natureza ananta, a nossa natureza satit, a existência eterna, a consciência eterna. Sim? Inclusive a ciência, né, nos últimos anos da física quântica, por exemplo, ela está indo nesse sentido, né, de que, por exemplo, a água, observa que ela tem consciência, o objeto que a gente acha que é inerte, né? Se você manda um pensamento, uma vibração, ela se transforma, né? Então isso prova, né, que ela realmente tem consciência, né? Parece ser inerte, né, mas a consciência está ali. Pode ser ínfima, né, mas está ali. Sim, é uma observação interessante. Embora a água ela não seja um jiva, entendeu? Mas como tudo nesse universo é feito e mantido, né, por pura inteligência, então, a água é um excelente condutor, né? Ele facilmente, né? Você pode facilmente modificar a estrutura molecular da água, então ela é flexível, moldável, né? Ela sente as vibrações, muito embora ela não seja um jiva, né? Já uma árvore é um jiva já bem mais definido, ela sente tudo, entendeu? E ela ainda responde aos estímulos. A água, você levantou uma discussão muito interessante aqui, mas não vamos entrar nela agora, porque eu não tenho esse conhecimento físico suficiente também para isso. Onde é que é o nosso... Uma dúvida como essa é uma homenagem ao poder de Maya e Ishvara. Os objetos inanimados são consciência, mas não reconhecem que são a consciência, devido ao excesso de tamas e a ausência de sattva suficiente para que essa capacidade cognitiva emerja, né? Ocorra. Eles são mini buracos negros que absorvem a consciência, ao invés de refleti-la, né?
Essa é um insight de James Watt about the black hole. Como Thomas é o black hole do universo. 37, 38, a felicidade e a miséria, no entanto, não são conhecidas por inferência. Elas são experienciadas diretamente. Já a ausência de miséria é experimentada diretamente no sono profundo. Então, a felicidade e o sofrimento, eles não são conhecidos por inferência, a gente sabe, eles são conhecidos diretamente, né? É uma experiência direta de cada um de nós. Eu experimento um objeto, esse objeto me traz felicidade, satisfação ou não, né? Ou o contrário, né? Ou infelicidade, desprazer, prazer e desprazer, né? Então, é um conhecimento direto, uma felicidade ou uma infelicidade. Não é um conhecimento inferencial, porque elas são experienciadas diretamente. A ausência de miséria, por exemplo, é experimentada diretamente no sono profundo. A gente sabe, né? Que a gente entra no sono profundo, todas as minhas preocupações, problemas, né, misérias desaparecem. Então, a ausência é o que nós experimentamos no sono profundo. A ausência da felicidade e a ausência da infelicidade, né? São experimentados diretamente no sono profundo. Como a miséria é o oposto da bem-aventurança, a ausência de miséria é a presença da bem-aventurança. Como a miséria é o oposto da plenitude, a miséria é aquele sentimento, né, de que tem alguma coisa errada comigo, eu me sinto pequeno, inadequado, a minha autoestima está lá embaixo no chinelo, etc, etc. Então, esse sentimento, né, de miséria, de baixa autoestima, é o oposto do sentimento de ananta, né, de plenitude, de satisfação, de confiança, né, a respeito, né, daquilo que eu sou, né? Então, são qualidades, digamos assim, opostas. Como a miséria ou o sofrimento é o oposto da felicidade, a ausência de miséria só pode ser a presença da felicidade. Então, está dizendo que quando nós entramos no sono profundo, a lógica aqui é assim, quando a gente entra no sono profundo, a gente experiencia a ausência da miséria. Eu tinha interpretado de um modo diferente, porque a gente não somente experiencia a ausência dos problemas, mas a gente experiencia a ausência das nossas conquistas, das nossas alegrias, né? Então, você foi dormir, você esqueceu que agora você ganhou na cena. Ah, não, estou tão feliz, isso e aquilo. Ah, vou dormir, esqueci tudo. Então, o apagão veio, suprimiu a felicidade de eu ter vindo na loteria, né? Mas aqui está apresentando uma lógica dizendo que a miséria e o sofrimento é o oposto da bem-aventurança. Quando nós entramos no sono profundo, a miséria é suprimida, portanto, a experiência que a gente tem é da felicidade, porque a felicidade aqui está linkada com a ausência do sofrimento. Então, é uma lógica, né? A ausência da miséria é a presença de bem-aventurança. Então, nesse termo aqui, a gente teria que dizer que a ausência da felicidade também é a presença da bem-aventurança. Porque a felicidade e a infelicidade são opostos, entendeu? Que se cancelam, né? Você é feliz ou infeliz? É feliz. Quando tudo isso é apagado, aí sim a gente entra numa outra ordem, numa outra dimensão, na qual, né, tudo é nivelado, né? Existe somente essa não dualidade, esse oceano, né, de tamas, no qual tanto a felicidade quanto a infelicidade. Mas tudo isso são discussões muito sutis, né? Porque ainda assim, a gente, quando começa a sair do sono profundo, a gente sabe que foi uma experiência muito bacana, muito prazerosa, e é por isso que a gente quer voltar, entendeu? Isso serve para confirmar o ponto de que a bem-aventurança não é felicidade, mas é shanti, é paz, é mais a ausência de desejos e medos, entendeu? Do que qualquer outra coisa. O que você ia dizer? Por inferência, a gente pode determinar que
tanto a miséria quanto o que a gente chama de felicidade nesse mundo, independente da intensidade, são estados temporários e não permanentes. Então, talvez até ilusórios, né, no sentido. E a única coisa permanente, de fato, é a bem-aventurança. Então, é qualitativamente diferente. Shanti, paz, contentamento, alegria, né, satisfação, é qualitativamente diferente dos picos de prazeres e dores, felicidades e infelicidades, né? Então, aqui está colocando essa lógica, a ausência do sofrimento é a presença da bem-aventurança, né? A gente sabe que a gente curte o sono profundo e a gente só quer realmente voltar e ficar lá porque a gente apreciou muito. Então, é uma forma de bem-aventurança mesmo, entendeu? É uma forma de plenitude, de satisfação, de paz. A melhor definição, de novo, para o sono profundo é Shanti, paz, né? Tanto que é constante, né? Todo sono profundo não tem diferença, é sono profundo. Não tem nada disso, é simplesmente paz, 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 paz. É sempre bom. Eu não conheço uma pessoa que uma vez voltou, nossa, que sono profundo horrível, sabe? Não, ninguém pode dizer isso, que sono profundo é horrível, né? Do sono profundo. Qual é a sua experiência de sono profundo? Nossa, não havia hora de acordar, porque eu estava com medo, sei lá. Não existe, né, os 3 níveis de Priya, Moda e Pramoda, é simplesmente, né, linear. É um Shanti constante, né? Será que a gente vai dormir bem hoje à noite? Amanhã a gente podia partilhar como foi o sono profundo de cada um. Seria diferença, né? A gente pode, né, lembrar desses ensinamentos, né? E aí a gente vai para a cama pensando, ok, aqui vem o meu Vishwa, a minha entidade, né, utilizando esse veículo chamado meu corpo físico, e ele vai deitar na cama quietinho, aí devagarzinho ele vai ser convertido, transformado no Pranya Jiva. Aí eu falo assim, ok, eu vou ficar de olho porque eu quero ver o momento que o Jiva desaparece, que o Vishwa desaparece e o Pranya aparece, né? Você já tentou ver a hora que você dorme? Hoje eu quero ver que horas eu vou dormir, né? Mas dá para saber assim. Eu já tentei, mas não dá. Mas dá para saber assim, ó. Tô quase dormindo, tô apagando. Mas é do sono superficial. Mas sono profundo. Na hora que você apaga... Porque você quer, não, agora eu quero ver essa passagem. Eu quero ver o momento de um estado para o outro, eu quero ver quando o Vishwa desaparece e o Pranya aparece, né? Aí você fica observando, aí você apaga e você não consegue observar a passagem, né? Você apagou, né? O Vishwa desaparece e aparece o Pranya. Aí, quando você pensa que o Pranya está vivendo numa paz do sono profundo, aí aparece quem preencheu o saco? O Taijasa, o sonhador, né? O sonhador começa lá, fica todo excitado, correndo, né, para lá e para cá, com medo, com aflição, com desejo, né? Sem compreender mais ou menos como resolver situações, porque o intelecto do Taijasa é muito rudimentar, né? Então, a gente passa por todos esses dos 3 estados. Então, vamos fazer esse dever de casa hoje. Todo mundo vai voltar amanhã de manhã com as anotações de como eu me comportei como Pranya e como Taijasa durante a noite, né? Menos eu, fui dispensado dessa tarefa. Você vai trabalhar a noite toda? Sim. Ok, boa sorte. Talvez eu possa fazer a experiência durante a aula de amanhã, né? Se o sono, aí Vinyaranya continua, olha, isso é interessante, todos os seus argumentos. Se o sono não fosse bem-aventurança, por que as pessoas tomam tanto cuidado para dormir em camas confortáveis? Tem pessoas que gastam uma fortuna com travesseiros, com magnéticos, isso e aquilo, camas, colchões de mais de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 um colchão, né? Tanto investimento, por quê? Porque a gente sabe o valor do sono, né? A gente sabe o ananta do sono, que é um ananta
muito valioso. Não vale nada, mas vale tanto, né? Vale tanto do ponto de vista de, né, regeneração e refrescamento e frescura, né, do corpo e da mente. Do ponto de vista espiritual, vale pouco, mas ainda assim é uma experiência indispensável. Se o sono não fosse realmente uma ótima experiência de satisfação quase perfeita, por que as pessoas tomariam tanto cuidado para dormir em camas e colchões confortáveis, caríssimos? E por que elas ficam tão irritadas quando o vizinho começa a fazer barulho e tiram elas daquele estado? Né? Lógica pura, né? Se não fosse realmente bem-aventurança, por que a gente fica tão indignado quando alguém me acorda? Oh, você me acordou porque você acendeu a luz no meio da noite para fazer xixi. Você já ouviu essa? Ah, você que é casado, já ouviu essa? Você tem bebê, então. Né? Se você argumenta que pessoas doentes dormem para remover a dor, nós concordamos. Mas pessoas tão saudáveis também adoram dormir. O Vidyaranya, né, ele já se dividiu em dois: o objetor, né, e pergunta e resposta, né? Se você por acaso disser que somente os doentes apreciam o sono profundo porque a doença desaparece, a gente diz que também as pessoas saudáveis amam dormir. Se você diz que a felicidade delas é devido a camas confortáveis e acessórios sofisticados para dormir, argumentamos que uma cama confortável traz felicidade antes do sono, mas não quando a pessoa se encontra adormecida. Que bacana! Uma das coisas mais impressionantes é na Índia, você vê os sadhus dormindo na rua e algumas vezes eles vão arrumando os cantinhos dele, onde eles pegam um pouco de esmola não, eles vão recebendo algumas coisinhas e um pouco de comida aqui e ali, e às vezes eles dormem ali, tem o chão, aí depois começa o asfalto, né? O chão é mais baixo, o asfalto quebrado é um pouquinho mais alto, eles usam aquele degrauzinho entre o chão, a terra e o asfalto como um travesseirinho. Eles botam a cabeça ali e dormem. E, no meio da noite, os caminhões, os ônibus ainda passam ali, eles estão dormindo. Né? As rodas talvez passem a 1 metro da cabeça deles, e eles vão em Samadhi, né? em Ananda Maya Kosha, né? E eles não têm a menor preocupação, confiança total em Ishvara. Né? Quem é que experimenta mais Ananda? Aquele mendigo com a cabeça perto, né, da rua, correndo aquele risco, né? Ou um rei num palácio com uma cama, travesseiro de pena de gansos e lençóis de seda, entendeu? E com muitas preocupações a respeito do reinado que está para ser invadido, né? Então, igual. Quando você entra nesse estado, entendeu? Você já ouviu aquela história que tinha um mendigo que dormia fora do palácio e o rei estava dormindo, aí não era mais o estado de sono profundo, mas o rei estava sonhando que era um mendigo, o mendigo estava sonhando que era rei. Então, ambos estavam experimentando os papéis diferentes, entendeu? Simultaneamente, né? Mas são duas ordens que não invalidam uma a outra. Quando o rei acorda, ele tem certeza de que ele não é um mendigo, né? E o mendigo, quando acorda, ele, putz, grilo, eu estava tão bem como rei, né? Mas são realidades que não vazam de uma para outra, né? Mas o Ananda Maya Kosha é aquele que tanto o rei quanto o mendigo, eles apreciam igualmente. Qual é diferente do Ananda Maya Kosha daquele bêbado que acabou caindo e dormindo no vômito dele, daquela outra pessoa que dorme, né, no conforto do seu quarto com lençóis de seda, né? O Ananda Maya Kosha é o mesmo. Por quê? Ele nivela tudo, ele apaga tudo, né?
Ele simplesmente resolve tudo no corpo causal, na condição causal. Portanto, se o sono não fosse bem-aventurança, a gente não faria tanto esforço, né, para dormir bem. Argumentamos que uma cama confortável traz felicidade, mas, por outro lado, o Vidyaranya vem e apresenta um contra-argumento dele. Mas, por outro lado, nós temos que te dizer que uma cama confortável, ela só traz felicidade realmente, né, objetiva, antes do sono. Quando o sono ocorre, quando ocorre o sono, ela já não representa felicidade, porque a felicidade vem daquele estado chamado Ananda Maya Kosha, o estado do sono profundo. Ela já não vem mais do colchão, não vem mais da cama, entendeu? Verso 42. A felicidade experimentada no sono profundo não provém de um objeto, não provém do colchão, não provém da cama, dos lençóis de seda, etc, etc. A felicidade experimentada no sono profundo não provém dos objetos, porque os objetos estão ausentes durante o Ananda Maya Kosha. Né? Eu vou dormir hoje, eu vou curtir um Ananda maravilhoso com o meu travesseiro novo, entendeu? E eu vou ficar todo o tempo lembrando, né, e curtindo ele, né? Não. É impressionante. Ele desaparece, né? Desaparece tudo. É impressionante, né? Assim, você está no hospital cheio de dor, com, sei lá, fez alguma cirurgia, alguma coisa. Quando você dorme, você não sente nada também, né? Sim. Quando você está no sono profundo. Não é só o objeto externo, mas o nosso próprio corpo, né? Desaparece tudo, né? Desaparece as dores, as preocupações, né? E nós vimos que desaparece até as felicidades, né, objetivas, as felicidades que emanam das nossas conquistas, dos objetos, né? Então, tudo aquilo desaparece. E a gente experimenta um outro tipo de satisfação ou felicidade, o Ananda, que é esse reflexo da consciência no corpo causal, que é um reflexo que não produz diversidade de nomes, formas, etc. A felicidade experimentada no sono profundo não provém de um objeto, porque os objetos estão ausentes. No sono, o corpo sutil se recolhe no corpo causal. A coxa da bem-aventurança, que é a coxa da bem-aventurança, e se torna um vriti sutil chamado pranya. É exatamente o que nós estávamos vendo antes, que eu estava descrevendo antes. A felicidade experimentada no sono profundo não é uma felicidade objetiva, né? Porque a felicidade objetiva depende do experimentador, do jiva, né? E o objeto de experiência. Quando você entra no sono profundo, tanto o Vishwa e os objetos que o Vishwa experimenta, ambos desaparecem. Portanto, não é uma felicidade objetiva. Por quê? Porque os objetos estão ausentes, o Vishwa está ausente. Ambos estão ausentes, essa dualidade, conhecedor e conhecido, experienciador e objeto de experiência, desaparece. Por quê? Porque o corpo sutil, no qual esse pensamento, eu sou o ego do Vishwa, né? Corpo sutil, o ego, o eu, o agente experienciador, ele desaparece, porque ele se funde, ele se derrete, ou ele se recolhe no corpo causal, como eu prefiro dizer, né? Então, quando o corpo sutil se recolhe no corpo causal, a coxa do bem-aventurança, ele se torna um vriti sutil chamado pranya, produzindo assim a experiência da bem-aventurança da consciência ilimitada. Agora, você vê que nesse verso, ele já diz que é uma experiência da consciência ilimitada. Você vê como é que, dependendo da apresentação, isso tudo pode dar margem à confusão, porque não é uma experiência realmente da consciência, porque a consciência não é um objeto de experiência, né? É aquilo que existe mais próximo, mas ainda assim inconsciente
porque a consciência ela está em tão close proximity, né? Proximidade próxima, né? Proximidade próxima. Proximidade perto. Close proximity, está tão close proximity da consciência, né? Porque é extremamente sutil, que aparece, e como concessão a gente diz, ok, o prana experiencia a plenitude da consciência. Não, o prana está experimentando e curtindo muito a felicidade da ausência dessa dualidade mais tangível, mais consciente que nós experimentamos nos outros dois estados. Tá? A felicidade experimentada no sono profundo não provém de um objeto, porque os objetos estão ausentes. No sono, o corpo sutil se recolhe no causal, a coxa da bem-aventurança, e se torna um vriti sutil chamado pranya, produzindo assim a experiência da bem-aventurança da consciência ilimitada. A gente pode considerar, eu já vi algumas aulas que diz, você pode considerar ambos. Você pode considerar que naquele estado você experimenta a ilimitação da consciência, ou você experimenta, entendeu? A ausência de dualidade, porque não existe nenhum reflexo, existe um oceano indiversiado de tamas, no qual nenhuma dualidade, nem o experienciador, nem o objeto de experiência ocorre. A experiência, tecnicamente, é uma experiência de ausência de dualidade, que é diferente de dizer que é uma experiência do ser, porque o ser não é um objeto de experiência. Mas aqui e ali existem algumas concessões, onde nos dá a impressão de que você pode realmente experienciar a consciência ilimitada no sono profundo. Mesmo a felicidade, talvez agora ele mais na frente, talvez ele venha corrigir aquela concessão, porque ele faz isso muito frequentemente, entendeu? Mesmo a felicidade que resulta em se manter a atenção na bem-aventurança da consciência, quando esta se reflete no intelecto, no estado de vigília, se torna cansativa. Nossa, olha, essa é uma bomba, hein? Né? Nós estamos realmente começando a mergulhar em águas um pouco mais profundas do Vedanta. Será que a gente tem tempo e disposição? Mesmo a felicidade, né, do yoga, a felicidade do samadhi, né, em se manter a atenção no reflexo da consciência, numa mente satívica, nós estamos meditando, você está concentrando naquele vritti, né? Aquele vritti que colapsa a dualidade de tal modo que você se torna essa Anandamaya Kosha no estado de vigília. E você experiencia, né, esse bliss, esse êxtase, que é a consciência refletida naquela mente satívica, resolvida, num vritti, num pensamento que colapsa a dualidade. Qual é o pensamento que colapsa a dualidade? Toda vez que a gente medita, a gente precisa de um objeto de meditação. Quando a gente medita em Nirguna Ishvara, a gente medita na nossa real identidade. Não existe separação ou dualidade entre o meditador e o objeto de meditação. Quando a gente medita intensamente neste vritti, neste objeto de meditação, o que ocorre é que o experienciado e o experienciador se fundem, né? Ausência, mas aquilo requer uma constante, né, prática e disciplina de concentrar a mente naquele vritti e experimentar esse êxtase, esse bliss. Eu experimentava isso nos meus tempos antes do Vedanta, e chegou um dia que eu, como já disse a vocês, eu enchi o saco, eu levantei, passei pela sala e falei com a Silva, nunca mais vou meditar na minha vida. E eu nunca mais fiz um esforço para controlar a minha experiência, para experimentar esse bliss, o reflexo da consciência numa mente satívica, entendeu? Porque eu vi a futilidade
porque é um esforço, e aqui ele está dizendo isso. Mesmo a felicidade que resulta em se manter a atenção na natureza ilimitada da consciência, experimentando esse reflexo no intelecto, num estado de meditação, de vigília, se torna cansativo, se torna estressante, né? Ele está de esforço, né? esforço, eu acho que ele, que eu não li esse material, ele vai estar exaltando o Ananda Maya Kosha, o Yana Ananda Maya Kosha, compreensão, entendeu? Ao invés de ressaltar a experiência, né? A experiência. Ou de repente ele quer, né? Ele quer elevar o Ananda Maya Kosha do sono profundo, que eu não creio, porque é um Ananda Maya Kosha que não possui realmente um elemento, um valor espiritual. Vamos ver onde é que ele vai com tudo isso. Mesmo a felicidade que resulta em se manter a atenção na bem-aventurança da consciência, quando esta se reflete no intelecto, no estado de vigília, se torna estressante, cansativa. Comentário: porque o fazer estar envolvido. Lembra que eu tinha falado antes o problema do samadhi? O fazer está envolvido, o ego está envolvido, o ego é fortalecido. Eu, aquele que tem experiências extraordinárias, né? Então, o fazer está envolvido, não se consegue realizar atividades para sempre sem tédio. Oh, essa é uma boa lógica também, né? Então, se torna cansativo, se torna estressante, né? Se torna tedioso. O Yana é aquele que não tem mais interesse de controlar a sua experiência, entendeu? Ele deixa a experiência por conta do campo, por conta de Shwara. Ele deixa a sua condição mental por conta dos gunas, por conta das variantes do campo, né? Então, esse é o fruto do Yana, né? As escrituras dão os seguintes exemplos para ilustrar a bem-aventurança do sono. Oh, isso é muito bacana. As escrituras dão os seguintes, isso são temas muito, muito sutis e profundos, né? Todos eles referentes ao corpo causal. As escrituras dão os seguintes exemplos para ilustrar essa plenitude e essa ananta, essa bem-aventurança do sono. Ele apresenta três: o falcão, a águia, a criança, o rei e o conhecedor da consciência. Eu já ouvi falar sobre essas analogias, e aqui nós não temos nenhum comentário, mas o Vidyaranya, né, com sua elegância e com sua generosidade, vai fazer a exposição para nós nos próprios versos. Então, existem diversos exemplos apresentados nas Escrituras sobre essas bem-aventuranças, usando a analogia desses quatro seres, né? O falcão, a águia, a criancinha, o rei e o conhecedor da consciência. São 5. Amarrado a uma corda, o falcão voa para cá e para lá. Na falta de encontrar um ponto de descanso, ele é amarrado, ele tem uma corda, ele tem uma liberdade, ele pode voar para cá e para lá e para cá. Mas, na falta de haver um ponto de descanso, né, ele se torna sempre para aquele pauzinho, aquele galinho onde ele está amarrado, né? Ele não tem aonde mais descansar. Ele voa, né? Ele retorna sempre ao local no qual ele está amarrado. Da mesma forma, o corpo sutil, o instrumento do Jiva para experimentar a felicidade, segue em frente nos estados de sonho e nos estados de vigília para obter os resultados de ações corretas e incorretas, punya e papas, né? Então, uma analogia maravilhosa, linda, elegantíssima, né? Da mesma forma que o falcão gira, mas sempre volta para aquele ponto de descanso, o Jiva, né? Através dos seus karmas, das suas ações, ele vai para lá e para cá, através dos estados de vigília e de sonho, para obter os punyas e os papas decorrentes de suas ações
corretas e incorretas. Quando os resultados dessas ações se esgotam, a mente ignora a impermanência dos resultados das atividades anteriores e tenta encontrar felicidade em outras atividades. Deixa eu ler essa passagem de novo. Da mesma forma, o corpo sutil, o instrumento do Jiva para experimentar a felicidade, segue em frente nos estados de sonho e vigília. E ele faz o que faz para obter os resultados, né, dessas ações, né, corretas ou incorretas. Quando os resultados dessas ações se esgotam, a mente ignora a impermanência dos resultados das atividades anteriores e volta a procurar a felicidade em outras atividades, né? Tal é a ignorância humana, né? Tal é a vassana, né, fundada em ação e resultados de ações. O falcão, ele voa para lá e voa para cá, ele se esgota, se cansa, e no final da conta ele volta para aquele ponto de descanso. Ele já tendo observado que ele não tem nenhum outro ponto de descanso que não seja aquele, ele poderia parar de ficar voando para lá e para cá, né? Mas ainda assim ele continua voando para lá e para cá, voando para lá e para cá. Do mesmo modo, o Jiva, né, esse agente que faz e experiencia os resultados de suas ações, né, e ele faz o que faz para obter a felicidade, ele continua, né, passando de estado a estado, agindo e colhendo os resultados de suas ações como punhas e papas. E sempre que os resultados se esgotam, né, ele imediatamente ele se sente compelido a fazer mais ações para produzir mais resultados. Ele não consegue descansar, né? Tal é o poder das vassanas, tal é o poder da vidya, da ignorância, né? O Falcão, mesmo ele tem feito milhares de vezes aquele mesmo percurso repetidamente, ele ainda não se tocou que a felicidade não está nesse percurso. Sim, exatamente. A felicidade não existe nesse fazer, a felicidade existe no repouso do fazer, né? Esse é um fato. É por isso que, nos olhos do mundo, a maioria dos yanis, eles parecem ser um pouco lerdos e preguiçosos, porque a maioria dos yanis compreende que fazer, entendeu, é uma atividade fundamentalmente irrelevante, né? Porque você faz, aí você colhe, mas a colheita se esgota, aí você fica amarrado e preso na roda do samsara, que requer que você faça de novo. E não existe mais fim no fazer para colher os resultados de suas ações. O Yani já não está mais interessado na ação e resultados das ações, ele prefere descansar, repousar no Shanti, né, que é o Ananta, Maya Kosha natural, inerente a essa compreensão da nossa plenitude, né? Então, esses são versos maravilhosos. Amanhã, quando eu estiver fresco, eu vou amar, né, desdobrar esses versos mais... Acho que até vale a pena retomar do 47, né? Sim. Então, nós temos aqui alguns minutos. Se alguém tiver alguma reclamação, vocês apresentem aqui que eu passo para a Betânia. Eu passo para o Ishmael. E-mail. Alguém tem alguma contribuição, alguma questão, alguma pergunta? Fernando? Sim, Fernando. Então, professor, é a respeito do sono ainda, né? Que, de certa forma, ainda é um mistério para nós, né? Por exemplo, quando a pessoa está no samsara, ela está sempre impelida a atuar, né? Ignorando sua natureza, né? E essa pessoa que está no samsara, quando entra no sono, tá? Aí anteriormente fala que nada do samsara pode entrar no sono profundo, tá? Tem sentido, né? Mas o samsara pode impedir o sono profundo, né? Porque a primeira fase do sono, a primeira fase do sono parece que é você colocar tudo em ordem que você fez anteriormente, né? Por isso que muitos ensinamentos falam assim, ó, antes de você dormir, você tem que dar uma repassada.
tá? Você tem que dar uma organizada. O que é problema, depois a gente resolve, né? O que deu para fazer, né? E aí você entra no sono. Se não você entrar no sono, no embalo do problema, você vai perder tempo, muito tempo, tentando resolver. E parece que o sono é colocar sentido em tudo que... Né? Dá sentido, né? Agora, o Sansara, então, nesse sentido, ele não deixa você entrar no sono profundo, né? É por isso que tem pessoa que não consegue dormir, né? Não sei. Será que existe pessoa que o sono profundo, às vezes, é um lapso, né? Não sei, é isso. Né? Ok? Sim, não. O ponto daquele verso ali é que quando o sono profundo ocorre, entendeu? Tudo que foi experienciado, testemunhado e conhecido desaparece, né? Então você não leva nada para o sono, do mesmo modo que a gente não leva nada para outras locas quando nós deixamos o corpo físico, entendeu? Nada desse mundo é levado para o outro, nada de um mundo é levado para o outro, no sentido, você não leva nada, né, em relação ao estado do sono. Nada do estado de vigília você leva, porque quando você se transforma no Prana-Jiva, tudo que pertence ao Vishwa desaparece. Os Vishwa e tudo desaparece. Mas o que você está dizendo é correto, que o sono profundo também é um resultado de uma conduta dármica, justa e equilibrada na vida. As pessoas que vivem de modo adármico, de modo estressante, entendeu? E injusto, elas acumulam conflitos, né? Conflitos de consciência, culpas, ressentimentos, expectativas, agitações, raivas, uma gama imensa de emoções, sentimentos negativos que podem impossibilitar um sono, né? É um problema sério. Aí as pessoas, para solucionar isso, começam a tomar pílula para dormir, aí a coisa fica mais séria ainda, né? Porque a qualidade do sono se torna inferior e a pessoa acaba dependente dessas químicas, né? Então, o sonho também é o resultado também é uma forma de punya. A gente diz que é concedido a todos os jivas humanos, mas em graus diferentes, né? Também um sistema meritório. Você vai receber mais desse Ananda Maya Kosha natural na medida que você vive uma vida, né, mais dármica, né? Mais em harmonia, mais balançada, mais equilibrada. Obrigado. Sim? Om Purnamadam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário
de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.